Então, me cabe hoje trazer uma mensagem aos irmãos. Da última vez que preguei um tema sobre ambiência. Eu não sei se está aí o tema que eu enviei para a mídia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre metanoia genérica. O pastor tocou de alguma forma na última mensagem sobre metanoia, e ele disse que vai trazer um estudo bem mais completo sobre isso. Hoje eu não vou me adentrar tanto na questão profunda sobre metanoia, mas eu quero falar um pouco sobre metanoia genérica, sobre o que é essa metanoia que não é de forma total. O que é essa metanoia que, enquanto nós não a entendemos e não absorvemos enquanto corpo de Cristo, passamos a andar numa metanoia genérica e parcial. E nós vamos então fazer a leitura da noite, a primeira leitura, de pé como é de costume, no livro de Juízes, capítulo 2, a partir do verso 10, capítulo 2, versículo 10, depois eu vou ler os demais. Esse livro aqui é muito importante nós prestarmos atenção num livro histórico, porque ele fala muito para nós hoje no presente, e também nos direciona para aquilo que vai acontecer no futuro. Então, Juízes capítulo 2, a partir do versículo 10, vai dizer o seguinte: depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava, prestaram culto aos Balaíns, abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor. Provocando a ira do Senhor, abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos invasores que os saquearam. Ele os entregou aos seus inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles, para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado para eles. Então, grande angústia os dominava. E aí, vou ler o 16 também, até o 19. Então o Senhor levantou juízes, que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes. Antes, se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e os salvava das mãos dos seus inimigos. Enquanto o juiz vivia, pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos seus gemidos, deles diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Fechamos o 19. Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os. Recusavam-se a abandonar as suas práticas e o seu caminho obstinado. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado por este dia, muito obrigado por esta manhã. Nós te agradecemos porque o Senhor, ó Deus, é conosco. Nós te agradecemos porque podemos, ó Deus, clamar que o teu nome é cura, o teu nome nos restaura, o teu nome nos reforma, o teu nome, ó Deus, nos dá o caminho e a direção. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos cultuar o Senhor e ao encontro dos santos, na comunidade, dizer que somente o Senhor é digno de toda a honra. Fala conosco, Senhor, a partir dessa mensagem. Me usa, ó Pai, apenas como uma ferramenta, mas que o teu Santo Espírito ecoe em nossos corações, culminando para que o nosso coração seja direcionado para uma verdadeira adoração, em algo total de rendição ao teu santo nome e ao teu santo reino, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar, irmãos. Glória a Deus. Deixa eu cuidar o meu tempo ali, coloca para mim ali, que vocês sabem que se não cuidar eu vou embora. Bom, vamos lá. O livro, para entender um pouco o contexto de Juízes, nós precisamos voltar um pouco em Josué. Entender o que está acontecendo aqui em Juízes, é preciso ter um olhar para o final ali dos capítulos 22 e 23 de Josué.
porque aí sim nós vamos compreender da maneira correta o que está acontecendo aqui. Então o livro de Josué, ele prepara o cenário para o que vai acontecer aqui no livro de Juízes, esse livro histórico. Em Josué, é claro que o Senhor mostrava que a vitória em tudo que ia ser colocado nas lutas, nas batalhas, era totalmente dependente de obediência total, de seguir à risca aquilo que o Senhor designava ser feito. O livro de Josué, ele é claro em mostrar que somente na dependência do Senhor era possível vencer e cumprir o papel do Senhor. Eles iriam cumprir o propósito se fossem obedientes. E aí, no capítulo 23, o livro de Josué, ele termina com aquela cena de Josué distribuindo as terras para as tribos. Então ali as 12 tribos receberam as terras que deveriam ser tomadas, porque a maioria das terras ainda não havia sido totalmente dominada e nem tomada. Havia um povo ali. Então Josué, nessa distribuição das terras, ele começa a dar ao povo uma direção, para que os israelitas não prestassem culto a outros deuses. Josué olha para eles e diz: não façam o que o Senhor reprova. Caminhem em direção a uma obediência a partir do que vocês estão vendo que aconteceu aqui. Vocês viram as muralhas caindo, vocês viram o êxodo, vocês viram a abertura do mar, vocês viram muitos feitos do Senhor. Então, a partir disso, entendam que isso não é no esforço humano, mas isso é advindo do poder e da autoridade do nome do Senhor. Então, vocês vão agora em nome do Senhor. Ele mostra que a jornada de fé, ela deve ser permeada de adoração e também de muita obediência. Porque a adoração e a obediência total ao Senhor é quem vai dar o caminho de uma proposta de cumprimento do propósito. Então Josué está instruindo eles e ele começa a trazer à memória os feitos do Senhor que tinha acabado de acontecer. Então Josué faz uma reflexão com eles: olhem para trás, para que olhando para trás, entenda o seu presente, olhando no presente, caminhe olhando para a direção do Deus que já é o seu futuro. Eles então são instruídos, e a ênfase de Josué é totalmente para que o povo não se associasse a essas nações pagãs, a deuses pagãos. Josué dá instrução para que não haja relacionamento conjugal, para que eles não se casem com esses povos. Josué é muito claro, ele dá uma direção clara, ele dá um plano para que eles possam continuar aquele ímpeto do qual o Senhor já vinha fazendo com os israelitas. Josué dá um mapa para que eles possam realmente passar. E Josué diz então: estejam atentos para obedecer tudo quanto está escrito no livro da lei. Mas os israelitas então não prestaram atenção que estavam proibidos de fazer alianças. Não prestaram atenção que estavam proibidos de cultuar a deuses pagãos. Não estavam assim atentos que não deveriam se casar com aquele povo. E aqui vale a pena dizer, o Tim Keller vai dizer no seu livro Em Juízes para você, que a expulsão dos cananeus, dos amorreus, de todo aqueles povos que estavam ali, fariseus e titas, ela não é algo econômico ou étnico. É uma expulsão de cunho espiritual. Porque o Senhor está mostrando que eles deveriam ser retirados de lá para que Israel não ficasse sob a influência da adoração a deuses pagãos. Para que Israel não ficasse sob a influência daquele povo, sob a influência da cultura local. Então não é algo étnico, apenas somente de romper e de Israel vencer aquele povo, mas tem um cunho espiritual. Tem algo ali que precisa ser revelado. E o Senhor então mostra isso para eles. Agora nós precisamos perceber, antes de eu entrar no contexto de Juízes, que até o fim da jornada de Josué, que não termina na morte de Josué, mas eu creio que no capítulo 1 é revelado ali também que Caleb, um dos últimos, vai ter com o Senhor, ele morre. Até o fim disso daí, me parece, e os teólogos também entendem que isso, a Israel era fiel. Israel tinha um caminho diferente. Então depois que toda aquela geração morre, o povo começa a morar em meio aos cananeus, os hititas, os ferezeus, e eles começam a fazer o quê? A adorar aquele povo, a adorar aqueles deuses. Eles começam a ser influenciados, e eles estavam sem liderança nenhuma. Não havia mais uma liderança sobre Israel, principalmente depois que Caleb se foi.
E é aqui que nós paramos para olhar e ver que a narrativa deixa claro que no período de Josué, Israel era fiel, embora imperfeito. Havia uma fidelidade do Senhor. Eles não estavam o tempo todo invocando nomes de outros deuses. Então, para resumir o que eu quero dizer desse pano de fundo de Josué, Josué está dizendo o seguinte para esse povo: não estraguem o que foi feito até aqui com obediência e oração. Não estraguem o que está acontecendo e o que vai acontecer. Vocês têm que olhar para o que aconteceu aqui. Olhem para a obediência total a Deus. Josué está preparando este povo. E Juízes, como eu já disse, é um livro histórico. O livro de Juízes é um livro histórico que vai contar de uma forma teológica esse período, essa estação ali do povo de Israel. Onde nós percebemos também, eu brinco comigo, o livro é um livro histórico, mas também acaba tendo uma conotação de um livro profético. Porque assim como os demais livros proféticos, ele tem uma autoridade de falar no passado, no presente e apontar para o nosso futuro. E nos mostrar o que nós estamos vivendo hoje. É possível perceber também que no período de Juízes, este povo não estava em unidade. E não somente porque estavam separados em terras distintas, não porque estavam separados em tribos, mas porque quando não há um culto ao Senhor, não há unidade do seu povo. Eles estavam perdidos em meio à adoração, em meio a adorar esses deuses. Então, esse livro de Juízes, ele vai se concentrar principalmente nas crises que Israel enfrentou neste período. Mas ele também vai nos trazer uma amostragem para que nós percebamos o quanto o Senhor, mesmo diante de um declínio espiritual, ainda atuava sobrenaturalmente na vida do seu povo. Deus estava presente. Ele traz também relatos de juízes que foi levantado pelo Senhor para que pudesse libertar esse povo. Ele vai falar de Baraque ali juntamente com Débora, de Gideão, de Sansão. Ele vai começar a contar essa história, ele vai mostrar para nós como que o povo estava. Mas o tema central, permanente do livro de Juízes é a apostasia do povo de Israel. Certamente essa apostasia é a vertente maior que nós enxergamos nesse livro. E eu escrevi aqui que havia um ciclo repetitivo nesse povo. Primeiro, o povo se rebela. O povo começava a se rebelar. Deus se ira com esse povo. Vem uma opressão sobre eles, derrotas acontecem. Começa a acontecer derrota de todo lado. E de repente vem um clamor de um suposto arrependimento. Deus então levanta um juiz. Esse juiz por um período consegue trazer paz. E quando esse juiz morre, eles voltam a fazer a mesma coisa. É um ciclo que se repete. E durante o capítulo 1 até o último, esse ciclo vai estar repetindo a todo momento, nos mostrando o que de fato é o livro de Juízes. Então, entendendo aqui, o livro de Juízes, ele é esse ciclo, aonde termina sempre com Deus levantando um juiz, tentando colocar o povo no eixo, para entender que eles estavam ali para adorar, avançar e conquistar a terra, que não estava totalmente conquistada. E diante desse cenário, nesta manhã, eu gosto sempre de trabalhar com tópicos. Hoje eu não fiz os slides para colocar, mas nós vamos trabalhar com 3 tópicos. E o primeiro deles é obediência parcial. Nós conseguimos enxergar, olhando aqui para o texto, que havia uma obediência parcial por parte desse povo. Em Juízes, capítulo 1, ali no versículo 1, começa com uma pergunta, que é um pouco intrigante. Quem de nós atacaremos primeiro? Quem de nós avançaremos primeiro? E aí Deus fala assim, Judá vai atacar primeiro. Então Judá olha para essa situação e convida Simeão para ir junto com ele. E se você olhar o contexto bíblico, olhar o mapa, as terras de Simeão estavam também ali próximas e dentro do território de Judá. Então, olhando para esse cenário, parece que ser algo legal. Fala, pô, Josué prestou atenção, vamos juntos, vamos ganhar a terra. Mas o chamado para começar o ataque era para Judá. Então, aqui, como diz Tim Keller no seu livro, Juízes para você, começa um ciclo de obediência parcial, pois Judá é escolhido, mas chama Simeão para ir junto. Então, do ponto de vista talvez militar, porque aquele povo tinha um poder militar muito maior, uma economia muito mais forte, tinha carros, tinha cavalos, tinha de tudo.
Então, olhando desse ponto de vista, parece que o povo israelita era inferior. Só que se nós pararmos para observar, do ponto de vista da fé, isso é um declínio espiritual, isso é uma falta de confiança naquilo que o Senhor já havia falado. O Senhor já havia mostrado que estaria com eles, e eles venceriam as batalhas. E aí, no decorrer de todo o livro, nós percebemos que, aparentemente, eles começam bem, há uma empreitada ali que começa uma vitória, mas a partir do versículo 19, 20 e 21, nós começamos a enxergar que a derrocada estava certa. A tribo de Benjamim, de Manassés, a tribo de Zebulon, de Asser, nenhum deles expulsa o povo cananeu, os heveus, os heteus, os jebuseus. Eles não expulsam o povo da terra, eles começam a conviver com esse povo. E aí, quando passam a conviver com esse povo, eles estão imbuídos em meio a uma adoração pagã. E esse povo cananeu, que já trabalhava essas terras há muito tempo, eles acreditavam que todo o sucesso deles de colheita, o sucesso do rebanho, o sucesso de ganhar dinheiro, era advindo de deuses, né, que eles acreditavam ter algum tipo de divindade. Então, para cada demanda havia um Deus. Então, eles tinham uma cosmovisão politeísta. E nessa cosmovisão politeísta, eu escolho Deus de acordo com a minha necessidade. Se é o meu rebanho que precisa melhorar, eu adoro um Deus que eu mesmo criei para o rebanho, para a agricultura. E os israelitas estão em meio a esse tipo de adoração, que acreditavam em supostas divindades que controlavam o solo, o clima, a agricultura, o rebanho. Eles começam a andar em meio a isso. E à medida que iam convivendo, começavam a ser o quê? Influenciados por aquele tipo de cultura politeísta, aonde tem vários deuses. E Tim Keller vai dizer que o povo de Deus, Israel, não abandonou totalmente a Deus Javé. Eles olhavam para ele, mas eles começaram também a adorar aqueles deuses, para adquirir sucesso em algumas questões, em algumas situações. Essa cosmovisão falha de deuses falsos não exigia do povo israelita um senhorio sobre todas as áreas da vida deles. Agora, então, eu olho para vários deuses que eu não preciso, então, me render a um senhorio. Eu tenho um Deus para isso, um Deus para aquilo, e vão resolvendo minhas demandas. Era um self-service de deuses pagãos que não têm poder. E eles começaram a acreditar nisso. Então, aqui, nós começamos a entender também que o livro de Juízes, ele nos mostra claramente que uma obediência parcial vai nos levar a uma desobediência total. Porque qualquer coisa de que nós adoramos fora da relação com Deus é um pecado de idolatria, prostituição, é um adultério. Eles estavam adulterando aquilo do qual foram enviados para fazer. Fica evidente também que a obediência parcial de Juízes, ela vem por causa que eles se afastaram de cultuar, de adorar, de estar em unidade. Eles estão totalmente descompensados. E quando eu olho para o texto, eu consigo também enxergar que se o Senhor já havia prometido que iria entregar terra por terra, por que é que eles não se voltaram para o Senhor? Por que é que eles ficaram numa obediência parcial? Não, eu tenho um Deus, Javé, mas eu olho para esses deuses aqui, olha a agricultura, olha a grama do vizinho, e eles não conseguiam romper, e eles então se entregaram. Eles foram complacentes, eles foram instruídos a partir de uma cultura pagã, que não é deles. O livro de Juízes tem muito a nos ensinar que obediência só existe na dependência. E muitas das vezes, em nossas vidas, hoje, contemporâneo, no tempo presente, quantas das vezes nós obedecemos a Deus em um formato parcial? Deus pede uma coisa, você faz outra. Quantas vezes percebi na minha vida que eu estava obedecendo uma direção de Deus de forma parcial, uma direção de Deus que era para mim fazer total, eu fazia uma parte, mas a outra eu achava que na força do meu braço eu resolveria. Quando Deus nos confia uma direção, Ele requer uma obediência total, porque se Ele diz que está com você, e que vai com você, e que vai com você até onde for preciso, Ele estará com você. Você não precisa confiar em mais nada, muito menos na força do teu braço. Nós temos que confiar em quem o Senhor é, e a palavra do Senhor é clara, ela nos dirige a ser obediente. Obediência só existe na dependência. Olha o exemplo de Josué. O Senhor disse: marche ao redor dos muros, vai cair.
não é para empurrar, não é para bater. Marchem, obedeça completamente essa direção. E em obedecendo verás que o poder de Deus é revelado a partir da obediência. E acontece. Esse é um ponto. Segundo ponto que eu quero trabalhar é que ali também tem um discipulado parcial. Assim como a obediência era parcial, existia também um discipulado parcial, aonde o povo não obedecia completamente. E aí, Juízes capítulo 2, versículo 10 e 11, consegue colocar aí, para ficar mais claro para a gente? Juízes capítulo 2, versículo 10 e 11. Eu vou ler aqui. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Essa nova geração era uma geração um tanto estranha. A geração que veio depois de Josué não conhecia o Senhor e os feitos dele. Mas calma, o verbo conhecia aqui não quer dizer que eles não conheciam na íntegra o que houve no Êxodo, o que houve em Jericó, o que houve também ali na travessia do Jordão, o que houve no Mar Vermelho. Não está dizendo isso, mas que de fato os atos salvadores de Deus haviam sido deixados de ser preciosos ao coração deles, porque essa geração de alguma forma recebeu do período de Moisés, do período de Josué, mas eles deixaram que os feitos de Deus, a memória do que Deus já havia feito, se apagassem dentro do coração deles. Eles então têm agora uma memória cauterizada. Esta geração não aprendeu a honrar os feitos do Senhor e nem se alegrar neles. Preferiram rapidamente adentrar a uma adoração politeísta e se envolver em algo pagão, se distanciando da fé genuína num único Deus. É claro que é possível enxergar aqui um problema no discipulado, mas a pergunta que Tim Keller vai fazer é a seguinte: essa falha no discipulado é advinda do povo anterior, que não soube passar a sua fé para esse povo presente? Ou essa geração que agora está no futuro, atuando no futuro, que agora é o presente, não soube obedecer o discipulado de tudo aquilo que ouviu? E Tim Keller vai dizer que isso é um paradoxo, que a resposta é sim para os dois lados, mas que esta nova geração deveria sim ter atribuído ao seu coração os feitos do Senhor, para que em olhando para o Senhor, não se esquecesse do que passou, e agora continuassem no caminho, da forma como o Senhor ensinou. Então essa geração, ela começa de uma maneira totalmente equivocada. Os erros sim de uma geração, ela pode ser refletida na geração anterior. Os meus erros podem refletir na vida do meu filho, e com certeza eu tenho erros que o meu filho vê, mas o meu filho também me vê adorando o Senhor, me vê orando, me vê lendo a palavra, me vê aqui pregando. De alguma forma ele tem uma memória, e a memória do homem é uma memória fotográfica. Você vai lembrar dos feitos do Senhor. Como diz a canção, quem já pisou no Santos dos Santos em outro lugar, não sabe viver. Mas esse povo aprendeu a viver. E eu quero ler o que está lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, rapidamente. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, diz assim: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor e o seu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos seus braços e prende-as na testa. Escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Olha que interessante. Quando Josué distribui o povo, ele faz um discurso e diz: tirem os deuses estrangeiros que há no meio de vocês. Está lá no capítulo 24, versículo 23. Ele está dizendo assim, ó, tire daí. Ou seja, essa geração futura que agora está no presente, já convivia de alguma forma com uma certa idolatria. Já tinha algo ali ruminando o coração deles. Então a obediência parcial começou por ali. Eles já estavam vendo tudo que o Senhor estava fazendo, mas ainda resistia, um coração que ainda estava pegado a algumas outras coisas. Então, nessa geração, o compromisso com Deus foi substituído
por complacência e por condescendência, ou seja, eles se entregavam, eles se deixavam levar, eles ficavam totalmente investidos nisso daí, eles começaram a parecer igual. Essa geração é uma geração diferente. A nova geração do povo de Israel era uma geração nominal, tinha nome de crente, roupa de crente, posição de crente, viviam perdidos em meio ao caos da adoração idólatra. Tinham a presença, tinha aparência, tinham uma estética, mas se distanciavam e apagavam a fé dos seus antecessores. E o livro de Juízes vai dizer que eles faziam o que era mal diante dos olhos do Senhor. Eles faziam o que era mal diante do Senhor. E o que Deus chama mal aqui? O que Deus chama mal aqui é uma questão com dois aspectos. Primeiro, afastar-se do Senhor e esquecê-lo. Afastar-se do Senhor e esquecê-lo. E segundo, adorar a falsos deuses. Idolatrar deuses que não vão te dar direção. Essa geração não era mais controlada por aquilo que viam, por aquilo que ouviam, mas eram controladas agora pelos seus desejos, suas ansiedades e suas paixões. Eles estavam totalmente controlados por isso. Então, o livro de Juízes vai nos ensinar que discipulado não pode ser parcial. O discipulado, de fato, ele sendo parcial, dará brecha para que nós possamos viver o espírito da época. E o espírito da época sempre vai nos levar a adorar falsos deuses. Não somente criado por outras religiões pagãs, mas às vezes criado dentro do nosso próprio coração. Já dizia João Calvino que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Fábrica é algo que não para de fabricar, ela continua o tempo todo fazendo. Então, se o meu coração não está inclinado para a memória do que Deus fez na minha vida, na vida de quem já esteve lá, eu vou facilmente fabricar outros deuses para trazer para mim prazer, para trazer para mim conquistas de coisas que eu acho pertinentes para a minha vida. Esse povo estava dessa maneira. Então o discipulado é o ensino a partir dos feitos de Deus. Então a partir dos feitos de Deus eu sou discipulado. Muitas das vezes você não vai ser discipulado por alguém pertinho. Daqui a pouco no final da mensagem eu vou dizer, o culto nos discipula, a Bíblia nos discipula, o pequeno grupo discipula. Um louvor te discipula. Quando o seu coração conhece os feitos do que Deus já fez na sua vida. Aí discipula. Mas o que está dizendo também, lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 7, no finalzinho ali onde nós lemos, diz o seguinte: ele não vai nos ensinar a fazer sermões regulares em família, ele não vai nos ensinar a pegar e ficar o tempo todo fazendo um culto atrás do outro na casa das pessoas. Isso é bom, mas ele nos ensina que discipulado é a partir dos feitos de Deus, é feito para ensinar o caminho, sentado, andando, onde estiver. O que está dizendo ali? Que discipulado é na vida rotineira. Isso se refere a uma vida rotineira. Inculcar as verdades do Senhor no meu coração, de maneira que a minha alma e o meu coração não é dirigido pela minha vontade, mas é dirigido por aquilo que o Senhor me guia. As verdades do Senhor no meu coração vai fazer que o meu viver diário seja discipulado pela vontade dEle, não pela minha vontade. Então, quando eu olho para isso, eu tenho um pensamento. O período de Moisés, de Josué, discipulou muitas pessoas, mas o problema é quando eu não trago à memória aquilo que me traz a esperança, quando eu não olho para os feitos do Senhor, quando eu não olho o que Ele já fez na minha vida, porque quando eu consigo olhar o que o Senhor já fez, eu jamais vou passar por um discipulado parcial. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 20 e 25, isso que eu escrevi agora ali atrás, ele nos dá a direção de vincular a doutrina da fé aos atos salvadores de Deus em nossas vidas. Memória. O povo de Israel estava num período que parece que perderam a memória do que havia feito. E quantas vezes, irmãos, dependendo das estações em que estamos, se esquecemos de quem Deus é nas nossas vidas, se esquecemos do que Deus já fez em nossas vidas. Quantas vezes estão pedindo muito mais para Deus, quanto mais Ele já fez, Ele se entregou por nós. Ele nos alcançou, Ele nos salvou. O livro de Juízes, ele vai nos mostrar que, embora conhecemos as verdades de Deus, podemos facilmente esquecê-las, quando nós não buscamos adorá-lo de todo o coração. Nós com certeza vamos perder facilmente tudo o que o Senhor fez. Agora, por que esse povo de fato se esqueceu? Porque não cultivavam a memória, não cultivava aquilo que traz a esperança, não olharam para os feitos do Senhor e para as suas promessas.
e aí eu não vejo, e aí eu não sinto, e aí eu não cultuo, e aí eu não sinto a presença. Tem um texto de 1 Pedro, capítulo 5, não, 2 Pedro, se puder colocar aí, vou ler rapidinho aqui, estou correndo aqui, irmãos. 2 Pedro, acho que é 2 Pedro, capítulo 5. Capítulo 1, aqui. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio perseverança, a perseverança a piedade fraternidade, a fraternidade o amor, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo sejam inoperantes e improdutivos. Aleluia. Todavia, se alguém não as tem, está cego, se vê o que está perto, esquecendo da purificação dos seus antigos pecados. Vou ler também aqui, o 12 e o 13, cadê? Rapidinho, para mim não perder meu tempo aqui. Deixa eu ver se é o 12 e 13. Aqui. Por isso sempre terei o cuidado de lembrar-lhes estas coisas, se bem que vocês já sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês. Vou pular lá para o 16. De fato, não seguimos fábulas engenhosas, inventadas, quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória foi dirigida a voz que disse: este é o meu filho amado em quem me comprazo. O que eu quero olhar aqui de forma sintética, de 1 Pedro, Pedro aqui está dizendo que se o perdão e a salvação de Cristo é algo que nós já colocamos no nosso coração, que nós cremos na eminência da volta de Cristo, nós não cairemos em um obscuro pensamento de que nós estamos distante de Deus. Pedro está mostrando que, trazendo isso à nossa memória, jamais experimentaremos a apostasia, como esse povo estava experimentando. Então, mais uma vez, discipulado é preservar a memória, porque se não houver a memória do que foi feito, não vai haver a esperança nas promessas que foram colocadas, não vai haver a esperança de que Ele ainda fará. Então, discipulado é trazer à memória o que foi feito e também a evidência do que Ele ainda fará, e principalmente a eminência da sua volta. Aí eu consigo olhar para o norte e não olhar para deuses falsos que eu mesmo posso criar, eu consigo caminhar. Mas Paulo, como que eu consigo de fato manter aqui a memória de quem Deus é, de tudo que Ele fez na minha vida? Eu vou falar algo aqui simples, que você já sabe: ceia do Senhor. Fazer isto em memória de mim. A ceia, ela renova constantemente o poder do Evangelho em nossos corações. Na ceia, nós somos imersos na realidade de que Cristo veio, morreu, ressuscitou, vivo está e ainda virá. Então esse reino já e ainda não, nós já estamos caminhando nele. A ceia é um memorial que nos faz entender e perceber que por causa dele, a graça dele nos alcançou, por causa dele a salvação nos alcançou, por causa dele os pecados foram perdoados. Isso me dá uma vontade imensa de continuar adorando a um só Deus, e reconhecê-lo, e percebê-lo, e ver quem ele é. Sim, irmãos, a ceia nos faz lembrar que Ele, Cristo Jesus, nos deu um lugar à mesa, de maneira que mesa outra alguma pode fazer parte da minha vida, a não ser a mesa de Cristo, porque ali o pão é partido, a unidade é vinculada, e a percepção da sua presença é incultada em meu coração. E agora eu me movo em direção ao próximo, revelando Ele, dizendo que só há um Deus, do cujo todo nome, qualquer nome se dobrará diante do nome dEle. Um segundo ponto é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, o culto. O culto é facilmente um ato de nos fazer trazer a memória.
que a igreja está viva por causa dele, se move nele, continua nele e prega a ele. O culto nos traz essa sensação de que nós estamos no Senhor, e não é apenas uma sensação, é uma verdade. Tim Keller vai dizer que quando abandonamos o culto ao Senhor, alguém ou alguma coisa tomará o lugar de culto das nossas vidas. Nós iremos de alguma forma adorar alguma coisa. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Então o culto é importante. Outro ponto que nós precisamos entender, eu coloquei aqui que, como na igreja primitiva, o encontro de casa em casa também é uma maneira de trazermos à memória o que Cristo fez por nós e continuarmos levando a memória do que Ele fez. Porque o encontro de casa em casa, quando nós nos reunimos, não é à toa. Nós nos reunimos para lembrar, para estudar, para praticar, para se vulnerabilizar diante dos outros, falar também as nossas dores, as nossas queixas. Nós nos encontramos para aplicar as verdades de Deus em grupos, pois isso aumenta o quê? A nossa compreensão das verdades de Deus para nós. É ali, diante da mesa, que o partir do pão demonstra que a unidade do Senhor, ela está todos os dias conosco. É ali que não tem divisão, é ali que o povo não se afasta. Você tem a sua casa, eu tenho a minha, mas quando nós nos encontramos à mesa, nós estamos revelando que existe só um Deus, que gera unidade, transformação. Nós precisamos crer nisso. A prostituição, a idolatria, nasce da adoração de deuses mortos. É isso que acontece. Então, Juízes vai nos mostrar que é possível clamar a Deus sem mudar de vida. O povo clamava, irmãos, acontecia alguma coisa, Deus, pelo amor de Deus, nos socorre. Deus enviava socorro através de um juiz. O povo ficava bem durante o tempo. Quando o juiz saía de cena, esse povo voltava a pecar de novo, voltava a ter uma obediência parcial, voltava a entender um discipulado de Deus para conosco de forma parcial. Então esse ciclo começa a se repetir, e quando você lê, começa a ficar até chato, você quer entrar para dentro do livro e falar, como que vocês não viram? Mas, aqui eu entro no último ponto, isso é uma metanoia genérica. Com certeza o pastor vai trazer um estudo amplo sobre metanoia, eu que não me atrevo nisso, né? Deixa para ele. Mas a metanoia genérica é aquela fase em que você clama a Deus, pedindo o que você precisa, mas você não muda de vida. Ora eu estou aqui, ora eu estou acá. Isso também é uma adoração a falso Deus em nossas vidas. Então a pergunta que nós precisamos entender e fazer para nós mesmos, o que nós temos adorado? Será que nós temos a coragem de dizer que não somos discipulados? Enquanto todo o contexto bíblico de culto, de ceia, batismo, todos os sacramentos, de alguma maneira estão nos discipulando a olhar para o único Deus. Será que nós não estamos criando deuses e adorando acima de Deus? Será que a nossa obediência não tem sido parcial ao ponto de eu estar adorando a Deus em meio a outras adorações da minha vida? Será, meus irmãos, que a nossa memória não tem sido cauterizada pelo espírito da época? Temos que estar lá sim, nós estamos nessa cultura, nós temos que estar aqui, levando a presença de Deus, mas será que nós não estamos sendo tão envolvidos ao espírito da época, a ponto de misturar, assim como eles, lá em Juízes misturaram, a adoração a Deus, a falsos deuses criados por mão humana, ou pelo nosso coração? Eu gosto muito do exemplo da garça branca do Pantanal. Ela vive no mangue, e o mangue é sujo, o mangue é podre, ela se alimenta do mangue, mas as penas, as plumas delas são brancas como a neve. Ela não se suja, ela não se contamina. É um paradoxo, ela está ali, ela se alimenta. E quando você olha e fala, como alguém pode se alimentar disso? Mas ela está limpinha, ela está branquinha, porque ela não se contamina, ela não se banha naquele local. Eu olho para a minha vida como isso, eu tenho que estar lá, Senhor. É aqui neste mundo que eu me alimento, é lá onde eu estou, naquela roda que eu me alimento, sim. É dali que talvez eu trabalho, levo para casa o pão de cada dia, mas Senhor, eu não vou me deixar contaminar pela adoração a falsos deuses naquele ambiente. Pelo contrário, Senhor, na autoridade do Teu nome, todo joelho se dobrará. Então aonde eu estiver, eu te peço, Pai, manifesta a Tua presença. Porque eu vou estar ali, vou me alimentar, mas eu não vou me contaminar com aquilo. Me ajuda, Senhor, a não perder a memória do que o Senhor fez.
Será que não estamos sendo governados pelos nossos desejos e paixões? Porque é fácil olhar para o juiz e falar assim: que povo chato, como que viu tudo aquilo e agora não está fazendo como tem que ser feito. A obediência, a metanoia é o resultado da morte da nossas vontades. Fosse resumir, metanoia é: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Metanoia é chegar diante de um momento talvez de luta e provação, ou talvez de um ambiente que você pode dar um passo e conquistar um bem tão maravilhoso que você quer. O Senhor dizer não, e você diz assim: contudo seja feita a tua vontade. É o Senhor na minha vida. Eu quero o Senhor, eu quero é Deus, eu quero queimar pelo Senhor. O livro de Juízes, ele vai nos ensinar que a obediência não tem prazo de validade, irmãos. Uma vez que entreguei a minha vida, e Deus está comigo, e eu estou com Ele, eu passo a ter um relacionamento único, salvífico, direcional, porque precisamos aprender que Deus não é somente o nosso ponto de partida, Jesus não é o nosso ponto de partida, Ele é o nosso caminho, e Ele é o nosso destino. Então, se eu entendo que o ponto de partida foi aqui, e agora eu entrei num caminho, persevero nesse caminho, porque esse caminho me levará para onde Ele me convidou a estar, que é na eternidade com Ele. E aí eu consigo compreender e olhar que a obediência não tem prazo de validade, porque a relação com Deus é uma relação de adoração, obediência e discipulado contínuo, andando pelo caminho, sentado aonde estiver. O livro de Juízes nos ensina isso. Sabe por quê? Olhando para Juízes, nós percebemos que quando cada um define a sua própria verdade, a moral, a imoralidade é inevitável. Quando cada um escolhe qual Deus adorar, quando cada um se rende ao espírito da época, a imoralidade vai ser terrível, a moral vai cair. O livro de Juízes também nos ensina que quando não há uma metanoia completa, quando não há uma reforma, não somente do meu intelecto, mas da minha alma, quando eu não me sujeito a essa reforma, ciclos de desobediência e de adoração se repetem a deuses falsos. Quando a metanoia não é completa, os ciclos de idolatria vão se repetir. A metanoia não deve ser algo genérico e nem parcial. A metanoia também não é alvo da força do meu braço, do meu entendimento, do meu intelecto. A metanoia é uma rendição total das minhas vontades debaixo da vontade do Senhor. Isso é uma metanoia. É quando o Senhor de fato chega e faz a minha vida caminhar na direção que Ele quer. E eu sei, irmão, quem é crente aqui, levanta a mão. Não é fácil, tem dia que é difícil. Hoje mesmo vindo para cá, estava falando no carro para Ana Cláudia, eu escrevendo essa mensagem, estudando sobre o livro de Juízes, e Deus falando comigo: tem algo na sua vida que está com obediência parcial. E eu, meu Deus, já me preocupei e começo a investigar. E aí o Senhor falou comigo: coloque na tua mensagem, uma boa maneira de você entender se está sendo um obediente parcial, começa a fazer essa pergunta para o Senhor: Senhor, o que é que na minha vida eu estou te obedecendo de forma parcial? O que é que tem na minha vida que parcialmente eu estou obedecendo de forma parcial e não estou reconhecendo? A vida espiritual não é para ser vivida no automático. Quando você lê ali o livro de Juízes, você vê Sansão, é legal, né? Você pensar naquela história, o cara com voto forte. Mas no texto em que a Dalila corta o cabelo dele, ele acorda, e o texto faz questão de dar ênfase, dizendo assim, ó, ele acordou como das outras vezes. Ele acreditou que estava tudo normal, porque estava vivendo no automático. Uma vida espiritual não é para ser vivida no automático. É outro paradoxo, ela é orgânica, diária e sobrenatural no Senhor. Aí eu consigo compreender que eu tenho que me lançar por inteiro. Se nós não entendemos que Jesus não pode ser o nosso Salvador sem ser o nosso Senhor, nós não entendemos o que é uma metanoia. Nós estamos genericamente achando que tivemos uma transformação. Porque Jesus é o nosso Senhor, Jesus é o nosso Salvador, mas Ele é o nosso Senhor, deve ser o nosso Senhor. Porque nós temos que compreender que, olhando para esse livro de Juízes, eu consigo refletir que se Deus não for o primeiro lugar na minha e na sua vida, Ele não vai ser lugar nenhum, irmãos. Não há uma prateleira da sua vida que você vai escolher colocar o Senhor, Ele é a primeira e ponto.
é Ele, e depois dele as demais coisas, a partir dele serão acrescentadas. Se o Senhor não for o primeiro lugar em nossas vidas, Ele não vai ser nenhum outro lugar. Aí é fácil ouvir as séries que o pastor pregou aqui, falando sobre o dia do Senhor, falando sobre adoração, falando sobre louvor, falando sobre a iminência da volta de Jesus. Irmãos, chega a queimar o coração. Quem aqui vibrou quando ele pregou sobre ali a volta de Jesus? É maravilhoso. Um novo céu, nova terra, uma nova Jerusalém, um corpo novo, glorificado, é maravilhoso. Mas a gente precisa compreender que Ele não é somente o nosso Salvador. Em sendo o nosso Salvador, entendemos que é o nosso Senhor. Nos entregamos de forma total. Como disse e vou repetir, Ele não é o ponto de partida, Ele é o caminho e Ele também é o destino. Olha que maravilha. Ele é o destino. É para o coração dEle, é para os braços dEle. E precisamos entender que uma metanoia, dentro de um contexto total em nós, ela vem do Espírito. É o Espírito do Senhor que reforma o nosso intelecto, quem reforma o nosso espírito, a nossa alma. É a rendição à vontade dEle, entregue a Ele, que me faz estar totalmente curvado em adoração, dizendo: Senhor, me transforma, porque está difícil. A transformação, a metanoia, ela é uma reforma da nossa mente de maneira total. Porque aí nós vamos compreender que essa relação com Deus realmente não deve ser de continuidade, não deve ser de fachada, tem que ser de continuidade. O que eu olho para o livro de Juízes e percebo é que quando eles perdem a memória de quem o Senhor é, uma nova memória é colocada sobre a vida deles. Só que Deus levantou vários juízes, e sobre tudo que aprendemos aqui nesta manhã, também vimos que os juízes da época não era suficiente para gerar salvação total e plena na vida daquele povo. Aqueles juízes, por mais esforçados que foram, enviados por Deus, não conseguiria de uma vez por toda arrancar o colapso mental e espiritual daquele povo, porque somente um justo juiz, Cristo, conseguiria fazer isso. E a boa notícia é que Ele veio, e a boa notícia é que Ele sim é o justo juiz, e a boa notícia é que agora Deus se revela de uma forma humana, não usando por usurpação ser igual a Deus, para mostrar que é possível caminhar e dizer que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca do Senhor, da palavra do Senhor. A boa notícia é que Cristo nos revela que toda dor, toda enfermidade, tudo aquilo que nos aprisiona e às vezes nos faz caminhar para adorar falsos deuses, agora é levado sobre Ele. A boa notícia é que em Ele vindo, se aproximando de nós, nos diz: ei filhos, eu levarei, eu sim consigo cumprir toda a lei, vocês não conseguiram, os juízes não conseguiram fazer isso, mas eu agora, eu estou tirando um coração cauterizado, um coração de pedra, e te dando um novo coração, que irá queimar continuamente, para que você olhe para mim, e pare de criar deuses no seu coração. Eu pedi aos meninos para a banda para tocar uma música, eles tocaram só um pedaço. Eu quero pedir a você que se coloque de pé. Meus irmãos, essa não é uma mensagem de condenação, mas é uma mensagem para chamar a nossa atenção. Porque eu não sei você, antes de pregar essa mensagem eu examinei quais deuses estavam sendo criados no meu coração. E tem um crivo muito, muito fino, porque às vezes é uma vírgula, um detalhe e você não percebe. Esse ano, 2023, Deus falou comigo para me fechar a minha empresa, eu não entendi aquilo. Eu falei: Senhor, no final do ano eu fecho. Cheguei em casa correndo, depois dessa visão que eu tive com Deus, chamei a Ana e os meninos na mesa. Eu falei: Deus mandou fechar a empresa. Aí a Ana, que é a irmã do Reteté, falou assim: então fecha, uai. Eu falei: como assim? Uma empresa que me dá tantos mil reais por mês. Eu falei: Senhor, no final do ano eu fecho. No final do ano eu não fechei.
Começou 2024, Senhor, 2024 eu fecho. Não fechei, o João está aqui, trabalhava comigo lá. E fui andando, postergando, enfim, eu só vim fechar agora, em maio. E eu não fechei, sabe por quê? Eu falhei na fé, irmão. Eu não confiei na direção de Deus, porque eu pensava, eu vou comer da onde? E o Senhor foi claro para mim, eu tenho um plano para a sua vida que não é esse. Isso aí, até aqui, eu estou com você, agora passa. Irmãos, enquanto eu não obedeci a Deus, eu fui traído. Pessoas passaram a perna. A Ana ficava louca, você não vai fazer nada. O João está aqui também, falava, Paulo, faz alguma coisa. Eu falei, não vou fazer, porque no fundo eu sabia que a minha obediência foi parcial. Então tem detalhes que você precisa observar. E no dia agora, em maio, que eu e ela entregamos a chave para a mulher lá na frente da imobiliária, eu chorei e falei, Senhor, eu ainda estou com medo. Contudo seja feita a tua vontade. Reina em mim, reina na minha casa, Senhor. Eu sei que não vai faltar nada, eu estou te obedecendo. Nós estamos até aqui, até hoje, sem faltar nada dentro de casa. Glória a Deus. Cante esse pedaço de louvor, nós estamos dentro do tempo ainda. E aí a gente vai encerrar. Amém? Ó Senhor, talvez essa seja a manhã em que não por causa de mim sou falho, as minhas mãos não têm poder algum, mas é sobre esse nome que tem poder, é sobre esse nome que todo joelho se dobra, é sobre esse nome que quebra todas as barreiras. A minha barreira estava sendo eu confiar que a minha empresa me daria o que só Deus poderia me dar, a confiança nele, em obediência, que o sustento viria. Mas eu deixo essa pergunta para você: o que é que você precisa obedecer de forma total? Tome essa decisão hoje. E eu quero aproveitar e falar com você que talvez está aqui hoje, nessa manhã, e talvez ainda não conhece esse Deus, que é um Deus que requer toda adoração, que é um Deus que vai ser Senhor sobre a sua vida, que é um Deus que pode de uma vez por todas perdoar o seu pecado, que é um Deus que pode de uma vez por todas te dar um nome, te colocar à mesa, te colocar em unidade. Você que ainda não entregou sua vida para Jesus, eu vou fazer aqui um apelo para você. Hoje e amanhã que você pode fazer e tomar essa decisão. Há alguém aqui em nosso meio que ainda não entregou sua vida para Jesus? Acena assim com a mão bem alto para mim te ver. Você quer entregar sua vida para Jesus hoje? Levante sua mão bem alto, para que o Jesus seja Senhor da sua vida. Há alguém? Amém. Você que estava distante do Senhor, muitas das vezes se afastou, muitas das vezes se distanciou dele, e por alguma aventura passou sem entender a adorar outras coisas. Essa pode ser a sua manhã de reconciliação. Há alguém aqui que deseja voltar para Jesus, voltar para o caminho dele? Levanta sua mão bem alto para mim ver onde você está. Amém. Há mais alguém? Continue com a mão levantada. Há mais alguém que quer voltar para o Senhor e fazer parte desse caminho? Amém. Glória a Deus. Agora eu quero pedir a você que está com seu familiar, abrace ele, eu vou orar e nós vamos terminar aqui adorando. Aleluia, Jesus. Pai, em nome de Jesus, obrigado por este tempo. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de ministrar a Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de olhar para os Teus feitos e não deixar a nossa memória cauterizada. Incute em nós, ó Pai, uma adoração total, uma obediência total, um discipulado em resposta de maneira total àquilo que o Senhor já fez, àquilo que o Senhor fará e àquilo que o Senhor ainda fará no futuro. Pai, nós nos entregamos para que nós possamos ter uma obediência total e não parcial, e que nenhuma metanoia genérica venha sobre as nossas vidas, porque hoje nós queremos dizer: o Senhor vive em nós, que seja feita a Tua vontade, e que a nossa obediência seja advinda de uma confiança na plenitude do Teu senhorio e do Teu poder, porque nada vai nos tirar do foco de entender que o Senhor veio, ressuscitou, vive está e voltará. Nós cremos na eminência da Tua volta, Pai.
Por isso nos rendemos no teu altar para dizer: o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Olhamos para o Senhor, que é o Deus da nossa alegria, da nossa esperança, e te glorificamos com um aleluia, uma forte salva de palmas, porque o Senhor é digno de toda honra e de toda